Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, hoje celebramos o dom do Espírito Santo e a abertura da Igreja a todos os povos e nações. A vinda do Espírito Santo transformou a vida dos discípulos, levando-os a anunciar e a testemunhar com alegria e coragem o Evangelho de Jesus Cristo. Animados pelo mesmo Espírito, é a nossa vez de sermos mensageiros da paz, da reconciliação, da vida nova em Cristo. Hoje também celebramos a sexta noite da novena em honra a Santo Antônio. Iniciemos essa celebração com o canto número 125A. Estaremos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Ninguém para este vento passando, ninguém vê, ele sopra onde quer. Força igual tem o Espírito quando faz a Igreja de Cristo crescer. Estaremos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Feita de homens a Igreja é divina, pois o Espírito Santo a conduz, como um fogo que aquece e ilumina, que é pureza, que é vida, que é luz. Estaremos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama à conversão. Reconheçamos ser pecadores, invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Senhor, que subindo ao céu nos presentastes com o dom do Espírito, tende piedade de nós. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Cristo, que dais a vida a todas as coisas, pelo poder de vossa palavra, tende piedade de nós. Criste, Criste, Criste eleison, Criste, Criste, Criste eleison. Senhor, Rei do Universo e Senhor dos séculos,
tende piedade de nós. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Nós vos damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Oremos. Ó Deus, que pelo mistério da festa de hoje santificais a vossa Igreja inteira em todos os povos e nações, derramai por toda a extensão do mundo os dons do Espírito Santo e realizai agora no coração dos fiéis as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós escutamos a nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e de parte da Líbia, próximo de Cirene, também romanos que aqui residem,
judeus e proselitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda a face renovai. E da terra toda a face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda a face renovai. E da terra toda a face renovai. Bendize a minha alma ao Senhor, ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande, quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda a face renovai. E da terra toda a face renovai. Se tirais o seu respiro, elas perecem e voltam para o pó de onde vieram. Enviais o vosso Espírito e renascem, e da terra toda a face renovais. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda a face renovais. E da terra toda a face renovais. Que a glória do Senhor perdure sempre. E alegre-se o Senhor em suas obras. Hoje seja-lhe agradável o meu canto, pois o Senhor é minha grande alegria. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda a face renovai. E da terra toda a face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda a face renovai. E da terra toda a face renovai. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo.
Se, porém, Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, vosso espírito está cheio de vida, graças à justiça. E se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais por meio de seu espírito que mora em vós. Portanto, irmãos, temos uma dívida, mas não para com a carne, para vivermos segundo a carne. Pois se viverdes segundo a carne, morrerá, mas se pelo Espírito matardes o procedimento carnal, então vivereis. Todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. De fato, vós não recebestes um espírito de escravos, para recarnardes no medo, mas para receberdes um espírito de filhos adotivos, no qual todos nós clamamos: Abba, ó Pai. O próprio Espírito se une ao nosso espírito, para nos atestar que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se realmente sofremos com Ele. É para sermos também glorificados com Ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz, um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons, vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde, doce alívio vinde, no amor descanso, na aflição remanso, no calor aragem, no calor aragem. Enchei luz bendita, chama que crepita, o íntimo de nós, o íntimo de nós. Sem a luz que acende, nada o homem pode, nenhum bem há nele, nenhum bem há nele. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente, curai o doente, dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei, o frio aquecei. Dai a vossa igreja, que espera e deseja, vossos 7 dons, vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna, alegria eterna. Amém, amém. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Vinde, Espírito Divino, e encheu com vossos dons os corações dos fiéis, e acendei neles o amor como um fogo abrasador. Aleluia, aleluia, aleluia.
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que eu vos disse quando estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nós estamos celebrando hoje a solenidade de Pentecostes, a festa do Espírito Santo. E dentro da festa do Espírito Santo, a novena de preparação à festa de Santo Antônio. O tema desta noite nos remete a alguém que foi inspirado pelo Espírito Santo. O tema de hoje nos fala daquele homem do Evangelho com o qual Jesus se encontra no Evangelho, Zaqueu, que vendo a multidão que se aproximava e não conseguindo enxergar o que estava acontecendo, porque era um homem de baixa estatura, como o Evangelho nos diz, ele sobe numa árvore para poder dali de cima da árvore ver o porquê, a razão daquela movimentação de pessoas, e ele dali de cima vê Jesus. Encontra, de certa forma, com Jesus, sem esperar, de forma absolutamente não preparada, um encontro que não foi premeditado, que não foi preparado, mas um encontro nascido da curiosidade. E Jesus passa, como o Evangelho nos diz, por Zaqueu, pela árvore, por Zaqueu que estava em cima da árvore. E ali, Jesus dirige o olhar para Zaqueu, que não conhecia Jesus, que nunca tinha ouvido falar de Jesus, e Jesus menos ainda dele. Ele é olhado por Jesus, um olhar como somente Jesus podia ter, como somente ele tinha condições de ter, um olhar que penetrava no íntimo daquele homem, na alma daquele homem, um olhar que desvelava a realidade triste da vida daquele homem, que era um homem desonesto, um homem que ganhava muito, mas ganhava de forma fraudulenta o que tinha. E Jesus, olhando para aquele homem, como o Evangelho nos narra, diz: Zaqueu, desce dessa árvore, que eu quero hoje ir à tua casa. E aquele homem imediatamente desceu, tendo sido atingido pelo olhar de Jesus. Ele não pensa duas vezes, ele desce imediatamente e vai até a sua casa, conduzindo Jesus. A reação da multidão que acompanhava Jesus, que conhecia bem a Zaqueu, é a reação
do povo quando não entende as coisas de Deus. A reação daqueles que não têm visão sobrenatural das coisas, que olham as coisas somente com uma visão plana, uma visão simplesmente humana. Quando nós não temos a capacidade de olhar com os olhos de Deus, nós só enxergamos as coisas numa única dimensão. Não existe profundidade, não existe altura, não existe aquela consistência do que é de verdade a vida de uma pessoa. Assim como aquele povo, nós também muitas vezes olhamos os nossos irmãos sempre com o olhar plano. Muitas vezes o olhar da crítica, o olhar do julgamento, o olhar da condenação, o olhar que, na verdade, mais do que revelar quem é aquela pessoa que nós estamos olhando, na verdade revela quem somos nós. Mais do que revelar o que se passa na vida, no coração, da alma daquele que nós, às vezes, criticamente olhamos, na verdade, este olhar mostra muito daquilo que nós somos. É um olhar a partir de uma realidade na qual Deus, muitas vezes, infelizmente, não está presente. Era assim que a multidão olhava Zaqueu. Mas Jesus vai no fundo da vida daquele homem. Entra dentro da realidade que constitui aquele homem, que fazia daquele homem um pecador, um homem de verdade amarrado nos seus pecados, mas com uma potencialidade de generosidade. Esta potencialidade depois, na casa de Zaqueu, ela se manifesta. Porque quando Jesus chega lá naquela casa, aquele homem, de repente, do nada, diz para Jesus: Senhor, eu sou um ladrão, roubei muita gente, vou devolver tudo o que eu roubei, mas não simplesmente devolver, vou devolver com, como nós costumamos dizer, com juros e correção monetária. 4 vezes mais eu vou devolver. A graça de Jesus, a graça do olhar de Jesus tinha tocado aquele coração, tinha feito nascer e brotar daquele coração a conversão verdadeira. Para Zaqueu, o mal, o pecado era roubar. E o olhar de Jesus produz este efeito de salvação naquele homem. Produz a bondade que volta à vida daquele homem imerso, mergulhado no pecado. Certamente aquele homem cumpriu a promessa que fez a Jesus e certamente se transformou num seguidor, de alguma forma, de Jesus. Nós conhecemos muito pouco e poucos nomes daqueles que seguiam a Jesus, mas os evangelistas falam de uma multidão que acompanhava Jesus. Certamente Zaqueu fazia parte deste grupo que acompanhava, que seguia a Jesus depois da sua conversão, do seu encontro com Jesus. Nós estamos nos preparando para celebrar nosso padroeiro Santo Antônio. Santo Antônio foi um homem que distribuiu o bem, que fez o bem aos seus irmãos, da forma como lhe era possível fazer o bem. Santo Antônio, como nós sabemos, era um homem de uma família rica, mas ele não herdou as riquezas da sua família, porque renunciou livremente a essas riquezas. Santo Antônio primeiro se fez monge de uma ordem antiga, cônegos regulares de Santo Agostinho. Era um convento no qual os monges tinham assim uma vida não muito correta, para não querer julgar os outros e o passado, mas eram homens que não tinham espírito de vida religiosa, viviam de forma dissoluta.
usando muitos deles os bens que a própria família tinha, porque nesta ordem a maioria eram homens da estirpe de Portugal. E foi lá que Santo Antônio começou a sua vida religiosa. E um dia, ele estando em Lisboa, recebeu no convento deles 5 frades franciscanos. A ordem franciscana estava nascendo naquela época, São Francisco estava vivo. E aqueles 5 frades iam para o Oriente, para os muçulmanos, pregar o Evangelho. E Santo Antônio ficou muito tocado com isso. Aqueles homens deixavam tudo e iam no meio dos infiéis para pregar o Evangelho. Ficou admirado. E pouquíssimo tempo depois, entregaram no convento dos franciscanos, onde Santo Antônio vivia, os 5 caixões dos 5 frades franciscanos que foram assassinados pelos muçulmanos. E aquilo foi, como nós podemos dizer assim, a árvore de Santo Antônio. Ali foi onde Santo Antônio subiu, para também ele receber o olhar de Jesus, o olhar que apelava para que ele deixasse aquela vida de moleza espiritual, aquela vida que na verdade de entrega a Deus não tinha quase nada, quase nada. A morte daqueles homens foi como que a árvore onde Jesus olhou para aquele frade, e ele naquele momento, diante do caixão, dos caixões daqueles frades, decidiu deixar aquele convento e fazer-se franciscano. E foi até a Itália para encontrar-se com São Francisco. E ele, um grande teólogo, uma grande inteligência, foi designado por São Francisco para servir de cozinheiro em um dos conventos, até o momento em que, no dia de uma ordenação sacerdotal, o pregador da ordenação faltou, não conseguiu chegar no lugar onde haveria ordenação. E ninguém queria se expor para falar aos sábios, aos inteligentes daquele tempo, temendo ser levados em ridículo. E Santo Antônio se apresenta humildemente e faz uma homilia fantástica, que arrasta aquela multidão atrás dele, que já era franciscano naquela época. Irmãos, Jesus sempre nos olha, sempre dirige para nós o seu olhar, apelando para a nossa generosidade, apelando para que nós sejamos generosos com Ele, para que também sejamos generosos com os nossos irmãos. Para aquele homem do tempo de Jesus, a árvore foi um sicômoro, um tipo de árvore, na qual ele subiu para poder ver Jesus. Para Santo Antônio, a forma, a maneira como Jesus olhou para aquele homem amorosamente e o desinstalou da sua situação, foram os caixões daqueles 5 frades franciscanos. E para nós, Jesus continua também a nos olhar com amor, olhar porque Jesus sabe que nós podemos oferecer mais da nossa vida para Ele e para os nossos irmãos. Jesus sabe do que nós somos capazes, e certamente do que nós somos capazes será uma surpresa também para nós, porque nós também muitas vezes não acreditamos nas nossas potencialidades humanas, espirituais. Nós também muitas vezes nos amarramos na vida, nos limitamos, até mesmo na própria igreja, na própria comunidade, porque
não temos, às vezes, muita consciência do que seríamos capazes de oferecer como bem para Deus e para os nossos irmãos. Esta novena de Santo Antônio, neste dia de hoje, a referência a Zaqueu é para que nós possamos também nós descer da árvore, muitas vezes do nosso orgulho, da nossa autossuficiência, da nossa prepotência humana, descer da árvore, muitas vezes, da diminuição que nós fazemos em nós mesmos, da humilhação, muitas vezes, da falta de confiança em Deus e em nós, que muitas vezes nos impede de sermos generosos com Deus, de sermos generosos com os nossos irmãos. A novena deste ano, que foi pensada, e temos uma graça imensa de Deus de ter conosco aqui, na nossa paróquia da Catedral, o Senhor José Dalla Costa, que se dedicou, também os outros padres, mas ele é sempre nessas coisas, ele é sempre aquele que toma a iniciativa, que organiza, vê os temas. É uma graça imensa que este ano a novena de Santo Antônio fala sobre este caminho da vida cristã, o caminho para que nós possamos ser sempre mais generosos com Deus, sempre mais dispostos, aprendendo isto de Santo Antônio. Santo Antônio, aqui nós temos a imagem de Santo Antônio, mas Santo Antônio é muito mais do que isso, muito mais do que os seus escritos. São mais de 800 anos da sua morte, e nós continuamos assim, como hoje, à tarde estava assim, a catedral. Assim. E ontem à noite não se podia entrar no catedral, o salão da catedral, nós não estamos na catedral, mas ontem à noite não se podia entrar no salão da catedral, tanta gente que tinha até do lado de fora. Mas, meu Deus, qual é o segredo? Qual é o segredo de Santo Antônio? Qualquer homem, qualquer pessoa que gostaria de melhorar os seus negócios, de ter um sucesso nas coisas materiais, certamente poderia olhar a vida de Santo Antônio e se perguntar, mas afinal de contas, como é que esse homem, depois de 800 anos, ainda consegue congregar tanta gente? Eu dizia ao senhor Leonir, que está aqui antes da missa, que tem um amigo pela internet, porque são pessoas que procuram o bispo. Eu ali tenho nominalmente como bispo da diocese um jovem que é da Turquia, é muçulmano até agora. E esse jovem turco encontrou-se com o Evangelho de Cristo. Uma família que sempre foi muçulmana, desde quando eles têm ideia da sua existência. Ou seja, nunca teve ninguém convertido naquela família. E aquele jovem se encontrou com o Evangelho. E se encontrou com Santo Antônio. Ele vai ser batizado no começo do ano que vem, o dia seguinte dele completar 18 anos, porque não pode ser batizado antes dos 18 anos, perdendo tudo o que tinha direito por parte do seu pai, que continuará muçulmano, e ele vai, como cristão, perde tudo, herança, tudo que vocês possam imaginar, ele vai perder. E ele me dizia então, perguntava, e qual o nome que você escolheu para ser cristão? Antônio. Na Turquia, um jovem que encontra Cristo, ou encontra através de Santo Antônio. Que padroeiro nós temos! Que riqueza espiritual este homem nos transmite ainda hoje. Saibamos aproveitar. Escutemos a mensagem deste homem, que assim como Zaqueu desceu da árvore do comodismo em que ele estava para se fazer um humilde frade. Nós talvez tenhamos algumas árvores, alguns galhos ainda para descer, para entregar de verdade a nossa vida de cristãos a Cristo Jesus nosso Senhor, que já nos olhou, que já nos amou
que já nos cumulou de tantas graças, de tantas bênçãos, certamente vai continuar nos ajudando, nos levando pela mão no caminho da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos professar a fé com o símbolo niceno que está aí no folhetinho da missa. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e como o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, imploremos a Deus nosso Pai que envie o Espírito Santo sobre a Igreja para confirmar a sua renovação pascal. E depois de cada prece, digamos: mandai, Senhor, o vosso Espírito. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pela Santa Igreja de Deus, para que, cheia dos dons do Espírito Santo, seja reunida e confirmada na unidade, oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pelo Papa Francisco, pelo nosso Bispo, seu presbitério e diáconos, para que Deus lhes dê em abundância o Espírito da sabedoria e da santidade, oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pelas autoridades governamentais, para que promovam a solidariedade entre as nações e a justa distribuição dos bens em toda a terra, oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pela nossa Assembleia Dominical, para que o corpo de Cristo a alimente e a caridade fraterna a faça crescer, nós vos pedimos, Senhor. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Deus eterno e onipotente, que na manhã do Pentecostes enviastes o Espírito Santo sobre os apóstolos, tornai-nos como eles, testemunhas do Evangelho, para proclamarmos com alegria as vossas maravilhas, por Cristo nosso Senhor. Amém. Espírito Criador, como o Pai fazeis fecundo o solo imenso do mundo, pra nos dar trigo e flor. Bendito sois noite e dia, por tão grande doação, fonte sem fim de alegria, são matérias pro nosso pão. Espírito Criador, foi dom de vossa bondade,
encher-nos de habilidade pro trabalho, Senhor. Com o Pai vós sois bendito, porque dais a nossa mão o poder que é quase infinito, continuar a criação. Espírito Criador, bendito sempre sejais, por tudo isso e bem mais, pelo imenso dom de amor, pela força no terreno, pelo dom de fazer pão, por esse impulso sereno, pra nos pôr em comunhão. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei-nos, ó Deus, que o Espírito Santo nos faça compreender melhor o mistério deste sacrifício e nos manifeste toda a verdade, segundo a promessa do vosso Filho, que vive e reina para sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, para levar à plenitude os mistérios pascais. Derramastes hoje o Espírito Santo prometido em favor de vossos filhos e filhas. Desde o nascimento da Igreja, é Ele quem dá a todos os povos o conhecimento do verdadeiro Deus e une numa só fé a diversidade das raças e línguas. Por essa razão, transbordamos de alegria pascal e aclamamos vossa bondade, cantando a uma só voz. Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, nós os pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Nós os oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, o Papa Francisco, por mim, vosso indigno servo, e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, e de todos os que circundam este altar,
dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles nos oferecem conosco este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o dia santo de Pentecostes, em que o Espírito Santo, em línguas de fogo, manifestou-se aos apóstolos. Veneramos também a Virgem Maria e seu esposo São José, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os vossos santos. Por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com toda a Igreja, aqui estamos. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz. Livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que ao participarmos deste altar,
recebendo o corpo e o sangue de vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, que partiram desta vida marcados com o sinal da fé. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei, não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, felicidade perpétua, Águida e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos, por Cristo Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tirais o pecado do mundo.
Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de quem tens em minha moeda, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Corpo e sangue de Cristo. Vem, eu mostrarei que o meu caminho te leva ao Pai. Guiarei os passos teus e junto a ti hei de seguir. Sim, eu irei e saberei como chegar ao fim, de onde vim, aonde vou, por onde irás, irei também. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Vem, eu te direi o que ainda estás a procurar. A verdade é como o sol, invadirá teu coração. Sim, eu irei, aprenderei minha razão de ser. Eu creio em ti, que crês em mim, e a tua luz verei a luz. Vem, eu te farei da minha vida participar. Viverás em mim aqui, viver em mim é o bem maior. Sim, eu irei e viverei a vida inteira. Sim, eternidade é na verdade o amor vivendo sempre em nós. Vem que a terra espera quem possa e queira realizar com amor a construção de um mundo novo, muito melhor. Sim, eu irei e levarei teu nome aos meus irmãos. Iremos nós e o teu amor vai construir, enfim, a paz. Vem, eu mostrarei que o meu caminho te leva ao Pai. Guiarei os passos teus e junto a ti hei de seguir. Sim, eu irei e saberei como chegar ao fim, de onde vim,
participar e verás em mim aqui. Viver em mim é o bem maior. Sim, eu irei e viverei a vida inteira. Sim, eternidade é na verdade o amor vivendo sempre em nós. La, la, ya, la, la, ya, la, ya. Oremos. Ó Deus, que enriqueceis a vossa Igreja com os bens do céu, conservai a graça que lhe destes, para que cresçam os dons do Espírito Santo, e o alimento espiritual que recebemos aumente em nós a eterna redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E juntos façamos a oração e o responsório de Santo Antônio nesta noite de nossa novena. Lembrai-vos, glorioso Santo Antônio, amigo do menino Jesus, filho querido de Maria Imaculada, de que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que tenha recorrido a vós e implorado a vossa proteção tenha sido por vós abandonado. Animado de igual confiança, venho a vós, fiel Consolador e amparador dos aflitos, gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés, e pecador como sou, ouso a me apresentar diante de vós. Não me rejeiteis, pois, a minha súplica. Vós que sois tão poderoso junto ao coração de Jesus, mas escutai-a favoravelmente e dignai-vos atendê-la. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Se milagres desejais, recorrei a Santo Antônio. Vereis fugir o demônio e as tentações infernais. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão cede o mar embravecido. Todos os males humanos se moderam, se retiram. Digam aqueles que ouviram e digam os paduanos. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão cede o mar embravecido. Pela sua intercessão, foge a peste, o erro, a morte. O fraco torna-se forte e torna-se o enfermo são. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão cede o mar embravecido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão
cede o mar embravecido. Rogai por nós, Santo Antônio, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. ó Deus, nós vos suplicamos que pela intercessão votiva de vosso glorioso confessor e doutor Santo Antônio, alegre a vossa Igreja, para que, fortalecida com espirituais auxílios, mereça alcançar a glória eterna. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos receber agora a bênção final do dia de hoje. Eu só quero dizer duas coisas. Primeiro, na saída do salão, ali em duas mesas, está a edição desse mês do jornal Luz e Alegria, que é o jornal da nossa diocese. Ele é distribuído em 56 municípios da diocese, 30 mil exemplares. É um jornal gratuito, está aí à disposição para que possam levar para casa, ler, tem as notícias da nossa diocese. A segunda coisa é que nós continuamos sempre rezando pelo Monsenhor Leonir, que está fazendo o seu tratamento. Vem o tratamento sendo levado da forma como era prevista, não há nenhuma modificação, tudo dentro do quadro que já se sabia, que já era previsto, mas naturalmente que esses tratamentos trazem um pouco de desconforto, um pouco de dificuldades, às vezes, em algumas coisas do próprio corpo, não é? Então eu quero assim pedir muito que a gente continue rezando pelo Monsenhor, para que ele possa continuar o tratamento até o fim. Depois aí vai fazer uma avaliação, dessa avaliação se decide se vai ter uma cirurgia pequena ou não. Isso tudo não importa, o que se tem que fazer se faz, mas rezar para que ele continue com esse ânimo e essa força, que quando a gente pensa de dar força para ele, a gente acaba saindo nós fortalecidos. Isso é muito bom. E peço também que a gente tenha um pouco de cuidado, como o senhor Leonir, assim, evitar assim, eu vou ser bem claro, muito contato, assim, de mão, porque o tratamento diminui bastante as defesas do corpo dele, né? Não o nosso, mas o dele. Então a gente tem que ter toda a prudência da nossa parte. Quando o médico disser assim, olha, o senhor está liberado, aí o senhor vai aguentar 20 dias todo mundo abraçando o senhor e fazendo uma festa. Então aguente um pouquinho, por enquanto também. Mas assim, vamos cuidar dele, né? E continuar rezando por ele, para que ele possa... Essa semana eu faço quimioterapia. Ele está me dizendo, a semana agora que começa, quimioterapia e radioterapia. Sempre algum desconforto, alguma coisa, mas ele tem se saído muito bem. Acho que nós podemos dar uma salva de palmas para ele, porque ele é forte e ágil. Muito bom. E vamos continuar rezando por ele, que isso que conta e o que importa. Sobre a novena, continuamos a novena normalmente, né? Na quinta-feira, não é isso? É o dia de Santo Antônio, dia 13, aí as celebrações que estão na programação, e assim nós vamos ter uma grande celebração de Santo Antônio. A nossa catedral está ficando muito bonita, é um monte de coisa para ser arrumada, não é? Padre Leonir, a gente achava assim que era pouca coisa, tudo, mas muitas coisas, muitos detalhes, mas tudo está sendo encaminhado assim com muita responsabilidade, com muita dedicação da equipe, da empresa que está fazendo esta reforma para nós. Vamos continuar fazendo a nossa parte, que é ajudar na campanha. Isso é a maneira como nós podemos participar também da reforma da catedral. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus Pai das luzes, que hoje iluminou os corações dos discípulos, derramando sobre eles o Espírito Santo, vos conceda a alegria de sua bênção e a plenitude dos dons do mesmo Espírito. Amém. Aquele fogo, descido de modo admirável sobre os discípulos, purifique os vossos corações de todo mal e vos transfigure em sua luz.
Amém. Aquele que na proclamação de uma só fé reuniu todas as línguas, vos faça perseverar na mesma fé, passando da esperança à caridade. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa noite, Deus acompanhe a todos.